Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o jogão da redação de português e literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube, no Facebook ou no Instagram. Então, por favor, se inscreva no canal, já deixe o like neste vídeo. Não se esqueça também de ativar o sininho. Você também pode ir lá no Instagram, pedir para seguir a minha página Professor Diogo Comba, e ir lá no Facebook, pedir para seguir a minha página Professor Diogo Comba. Hoje vamos falar sobre algo muito interessante, um assunto muito importante. É a TechPix? Não, não é a TechPix. A gente vai falar sobre sintaxe, a gente vai falar sobre análise sintática. E para você dominar esse tema, para você dominar esse conteúdo gramatical, você tem que começar, óbvio, lá pelo iniciozinho, falando sobre transitividade verbal. O que é transitividade verbal? A gente pode falar que a gente tem os verbos intransitivos. O que são verbos intransitivos? Anota aí no seu caderno. São aqueles que não precisam de complemento. Versus os verbos transitivos, são aqueles que precisam de complemento, certo? Então, no primeiro momento, o que vai ser o verbo intransitivo? Você poderia falar eu caminhei, eu corri, eu andei. Você não vai precisar de complemento. Enquanto isso, no verbo transitivo, a gente vai ter dois tipos. O verbo transitivo direto é aquele que precisa de complemento sem o auxílio de preposição. Exemplo, eu comprei um carro. Na verdade, eu não comprei um carro, eu sou pobre, eu ando de ônibus, de metrô, BRT, VLT e afins. Mas quando eu digo eu comprei um carro, quem compra, compra alguma coisa, certo? Esse alguma coisa aí não vai ter preposição. O quando eu falo eu comprei um carro, é o que? É um artigo indefinido. A gente vai ter nesse momento um verbo transitivo direto. O verbo comprar é verbo transitivo direto e um carro vai ser o que? O objeto direto, beleza? Sendo que é o adjunto adnominal e carro vai ser o núcleo do objeto direto. Mais à frente a gente vai vendo melhor, a gente vai comentando melhor algumas dessas nomenclaturas. Eu poderia falar agora do verbo transitivo indireto, que faz essa oposição ao verbo transitivo direto. O que é o verbo transitivo indireto? É aquele que precisa de complemento, mas com o auxílio de preposição. Exemplo, quem precisa, precisa de alguém ou precisa de alguma coisa. Diogo precisa de um carro, seria um exemplo. Precisa é o verbo transitivo indireto e o de um carro vai ser o que? O objeto indireto, a preposição de ali, certo? Quem precisa, precisa de alguma coisa. O de alguma coisa, o de um carro seria o que ali então? O que você acha? Objeto indireto. Como assim objeto indireto? Porque essa ligação não é feita de modo direto. Ela precisa de alguma ajuda. Nesse caso, o que vai ser a ajuda? A ajuda vai ser a preposição, beleza? Retomando ali, o verbo intransitivo que a gente estava comentando agora é aquele que não precisa de complemento. A gente poderia lembrar aquele sertanejo e falar assim: caminhei sozinho pelas ruas. Caminhei sozinho pelas ruas. Ainda bem, né? Que eu virei professor, eu canto muito mal, como você notou. Quando eu falo eu caminhei sozinho pelas ruas. Você pode estranhar e você pode pensar assim: ô Diogão da redação, continua lá na redação que gramática não é seu forte. É assim. O sozinho, nesse caso, vai ser o quê? Escreve aí: eu caminhei sozinho pelas ruas. Você vai sublinhar o sozinho, você vai envolver o sozinho e vai puxar a seta dele para o eu. O que ele é? Ele é o predicativo do sujeito. E pelas ruas, você puxa aí, você envolve pelas ruas, você vai observar que tem valor de lugar. Poderia ser substituído, por exemplo, por um advérbio. Pelas ruas vai ser o quê? Adjunto adverbial de lugar. Por que eu estou falando isso? Para te mostrar que o verbo intransitivo não tem complementos. Essas duas palavras que eu citei, esses dois termos que eu coloquei nessa frase, não são complementos do verbo, beleza? Mais à frente a gente vai ver o que é predicativo do sujeito, o que é adjunto adverbial. Eu falei agora há pouco sobre adjunto adnominal, falei sobre núcleo também. Mais à frente a gente vai explicar isso melhor para vocês. A gente não, na verdade eu, né? Eu sou sozinho aqui nesse canal, não tenho ainda estagiários, assistentes, nada disso. Sou eu e eu mesmo, beleza? Alguma dúvida? Alguma sugestão de tema? Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, se quiser elogiar, deixe o seu comentário, deixe o seu like, ative o sininho, me procure lá no Instagram e no Facebook também. Como eu já disse, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de português e literatura também.
Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.